Olá, está no ar mais um programa que valoriza a história, a memória e a cultura de nossa cidade. Está começando Uberlândia de ontem e sempre. Hoje vamos conferir a primeira mostra de cinema Casa Aberta. O título do Celcices dessa semana é Metáforas e Ditados. No quadro Autores Uberlandenses, um trecho do livro Veludinho, da autora Marta Panunzio. E no Papos Gerais vamos rever a entrevista com Haroldo Serralha. Mais história, memória e cultura de nossa cidade. Não saia daí, Uberlândia de ontem e sempre está só começando. Não é o passado que fascina, é o que não passa. O que permanece é a história e a memória e a história, paixão pela nossa terra. O ator da nossa identidade e o papel que fez ou como fez. Não só o caminho, mas o caminhar. Sei aonde vamos, se aqui chegamos. Um legado pra legar. Paixão pela nossa terra. Paixão pela nossa terra. Vamos começar o programa conhecendo a primeira mostra de cinema Casa Aberta, realizada pela Trupe de Truões. A mostra exibiu gratuitamente 16 obras de cineastas, jornalistas e artistas da cidade. A Trupe de Truões, no ano de 2017, está completando 15 anos de trajetória artística. Ao longo dessa trajetória, a gente foi descobrindo a potência dos encontros, dos intercâmbios, das trocas com outros artistas, inicialmente pares, outros atores, grupos de teatro. Com o caminhar, o passar do tempo, a gente foi descobrindo também que havia uma potência muito grande no encontro com artistas de outras linguagens artísticas, No ano passado, a gente teve a oportunidade de gravar o nosso primeiro documentário, que conta um pouquinho sobre essa metodologia de intercâmbios entre atores de teatro, entre grupos de teatro. Então, a gente idealizou a proposta da primeira mostra de cinema Casa Aberta como uma possibilidade de ceder espaço dentro da nossa sede para que essas outras linguagens artísticas tivessem espaço para mostrar as suas produções, Então, a ideia da mostra surge como uma possibilidade, primeiramente, de nós, um grupo de teatro, nos aproximarmos de produtores de outras linguagens artísticas e também de pensar uma programação que fosse composta por produtores audiovisuais aqui da cidade de Uberlândia, para a gente mostrar um pouquinho desse cinema que é feito fora do eixo, esse cinema independente, e esses olhares, a qualidade do que é produzido fora dos grandes centros, fora das grandes capitais. Eu trabalho com produção de, principalmente, documentários e pequenos filmes aqui, curtas-metragens. E o Ronan, que já conhecia a minha produção e está responsável pela organização da mostra, me fez um convite para passar um documentário que a gente estreou ano passado e um outro projeto que eu participei na equipe, Ele me contou desse interesse, do cenário que ele estava recortando dos artistas da cidade, me fez o convite e eu aceitei na maior felicidade. Mas eu venho muito de uma trajetória autodidata, que é você faz, aprende fazendo, vai experimentando, descobre o que dá certo, o que não dá, e assim vai descobrindo. E para mim é um prazer começar a ver que isso dá certo, começar a ver que você pode produzir no interior de uma maneira independente, com pouco recurso, com equipes pequenas. Então é uma alegria para mim poder tanto exibir aqui em Uberlândia quanto em outras cidades.
A ideia desse documentário era que a equipe técnica fizesse o trajeto, então a gente fez a caminhada até Romaria junto com os romeiros, e nesse percurso, andando, a gente conversava com eles, captava algumas histórias, fazia perguntas, e também registrando muito a paisagem, o cerrado, a estrada, os objetos que a gente encontrava, os pontos de parada. Então ele é um documentário mesmo. A primeira parte dele trabalha em cima de entrevistas com os romeiros, contando as histórias da caminhada, as histórias que eles já tiveram no outro ano, e depois ele passa para a cidade, que aí são as festividades, as missas, né, as festas mesmo que acontecem ao redor da cidade. Uma primeira parte mais baseada na palavra, mais baseada na entrevista, e uma segunda parte, quando chega na cidade, mais baseada em uma observação mesmo, sem conversar tanto com as pessoas, mas escutando os sons da cidade, vendo as atividades que aconteciam, as orações, mas mais ou menos nessa direção. A primeira mostra de cinema, Casa Aberta, ela faz parte de um projeto nosso aprovado na Lei Estadual de Incentivo à Cultura e tem o patrocínio do Instituto Algar, né? A trupe trabalha com projetos de incentivo à cultura nas diferentes modalidades, né, no âmbito municipal, estadual, federal, e a gente todo ano busca escrever projetos nesses mecanismos de incentivo para que a gente possa realizar as nossas ideias, né? Ao mesmo tempo que Uberlândia tem uma deficiência, na minha opinião, de espaços de formação e circulação desses produtos, a gente tem uma série de iniciativas, algumas pequenas, algumas se desenvolvendo, algumas mais à frente, que eu acho que elas são importantes de se valorizar, né? Eu acho que a Mostra Casa Aberta é uma delas. A gente está tendo um festival de inverno na UF, que está fazendo algumas atividades de audiovisual, exibições de filmes. A gente tem um Cine Doc Club na UF, na biblioteca também, que faz exibições de documentário especificamente, que está sendo muito bacana. A Mostra Contorno do Tchê, do Carlos, eu acho que é muito importante. São iniciativas que têm sustentado um pouco a cena, provando que é possível produzir no interior com qualidade, com pouco recurso, com equipes pequenas. O benefício de sermos de uma cidade do interior, diante de todas as dificuldades, é que a gente acaba conhecendo vários artistas das diferentes linguagens artísticas, né? E em relação ao audiovisual não é diferente. A gente vai conhecendo quem são as produtoras, quem são os diretores, quem que trabalha com a captação de imagem, quem são os roteiristas, enfim, né, os diferentes papéis dentro de uma produção audiovisual. E dessa maneira a gente vai conseguindo abrir um espaço, gerar um mercado para que os atores que até o momento trabalham apenas com o teatro possam diversificar também a sua atuação profissional, né? Para fechar com chave de ouro, também despertar no espectador o gosto pelo teatro, pelo cinema, para que as pessoas se interessem pelo que é produzido aqui e vejam que isso também é feito com muita dedicação, muito trabalho, com muito profissionalismo, né? Algar é um grupo empresarial fundado em 1929. Hoje atua nos setores de tecnologia da informação e comunicação, agronegócios, serviços e turismo.
Nossos 24 mil talentos atendem a mais de 2 milhões de clientes em todo o Brasil, Colômbia, Argentina e Chile. Sempre com o propósito de servir. Algar, gente servindo gente. Secretaria de Cultura de Minas Gerais e Algar, gente servindo gente, apresentam a edição número 13 do Almanaque Uberlândia de ontem e sempre. Nicolau Suzebeck, um senhor violinista. Palácio dos Leões, o centenário de um ícone. Afrânio de Freitas, o médico que operou Lamarca. Vila Presidente Roosevelt, um loteamento inovador. E muito mais, nas bancas no início de setembro. Thaisa, na minha época de primário, era comum a professora passar ditados. Será que é esse ditado que o Celso está falando? Paulo, acredito que ditado no tema do Celcices tem outro sentido. Vamos conferir? Olá! Você é como eu, que gosta muito de metáforas e de ditados? Pois este é o nosso tema desta semana. Sempre fui fascinado por metáforas e recorro ao dicionário para explicar melhor a razão disso. Diz o nosso pai gramatical que metáfora é uma figura de linguagem onde se usa uma palavra ou uma expressão em um sentido que não é muito comum, e assim revelar uma relação de semelhança entre estes termos. Penso que tem uma música sertaneja cujo título exemplifica isso muito bem. Tá ruim, mas tá bom. Outra expressão instigante é aquela que diz que é mais barato porque é mais caro. Assim de cara, pode parecer um paradoxo, mas dependendo da explicação, o sentido fica claro. Tudo que em princípio é mais caro pode se tornar mais barato com o resultado ou o tempo. Quem já fez uma construção optando pelo mais barato não demora muito para entender isso. Entende perfeitamente a sabedoria do velho ditado "o barato sai caro". Aliás, ditados são outras das minhas fascinações. Metáforas e ditados me têm sido muito úteis. A primeira, porque me tem ensinado a olhar por mais de um ângulo para tentar entender o que nos é mostrado. Daí porque tenho sempre muita atenção e cuidado com o oculto do aparente. Em buscar perceber o que está por trás de uma fala, de um gesto, de uma decisão. Aquilo que não é mostrado, mas que é verdadeiramente a sua essência. Quem é afobado, tem pressa e vive agitado, muitas vezes toma decisões precipitadas, equivocadas, por não ter esse cuidado. E aí vem a prudência recomendada por outro ditado popular: o apressado come cru. O que seria da vida se não tivéssemos esses ricos ensinamentos? Uns mais requintados, outros totalmente populares. Eles é que muitas vezes nos fazem ver o que não estamos enxergando, os caminhos pelos quais estamos indo, os rumos que estamos tomando. Para terminar, uma profunda reflexão popularesca, bastante usada nas vizinhas terras goianas. Cachorro que come o osso sabe o tamanho do escapamento que possui. Pois é, aprendi e recomendo a todos medirem bem o tamanho dos ossos que querem enfrentar. Boa semana a todos, sem ossos grandes pela frente. E por lá.
Aproveitando esse finalzinho de férias, vamos rever um trecho de uma autora aqui da cidade. No quadro Autores Uberlandenses, Marta Panunzio, com o livro O Veludinho. Mãe, olha o passarinho que eu matei. Que eu matei não, só acertei de raspão. Ele tá bem, não tá, mamãe? Foi só o papinho, um cortadinho de nada. Costura pra mim, mamãe. Toma, segura. Pode deixar que eu busco a agulha. Segura, mamãe. Não aperta que ele não gosta. Assim, cuidado, senão a comidinha sai do papo. Gente, vem ver o passarinho joia que eu achei. De longe, não pode pegar, ele está machucado. A meninada veio toda para a cozinha e rodeou minha mãe. Nossa, que beleza! É filhote? É rolinha? Não, é canário de gaiola. Que mané gaiola o quê, só? É filhote de andorinha, de rolinha. Rolinha? Põe rolinha nisso. É passarinho estrangeiro. É sim, eu garanto. Meu tio tem um butelo de um viveiro com tudo quanto é tipo de ave. Eu já vi esse tipo de canário lá. Fica sempre pequenininho assim. Como é que você teve coragem de matar um bichinho como este? De raça? Quem falou que eu matei? Olha ele aí, tá cego? A bala passou de raspão. E a mamãe vai costurar, não vai, mamãe? A minha mãe não falava nem que sim, nem que não. Só dizia que ia dar um jeito, que a gente fosse brincar de outra coisa, que o mundo estava cheio de aves, que ela não gostava daquele tipo de brincadeira de caçada, que era um absurdo a gente brincar de matar outras criações. Eu entendi bem. Ela estava com má vontade. Ela não queria nem segurar o passarinho ferido. Então eu não conheço minha mãe. Cá, que eu vou levar lá no tanque para Dona Silvina benzer, ela disse. Dona Silvina? Nem vê. Dona Silvina é uma pretona gigante que lava e passa e mata frango e leitoa com a cara mais alegre do mundo, uma carrasca. Ela é bem capaz de pisar na cabeça do meu veludinho e desbagaçar. Dona Silvina não, nem vê. Foi nessa hora, agoniada, que alguém teve a ideia do hospital. E se a gente fosse ao hospital? O tio José Olímpio ou o tio Francisco podem muito bem nos ajudar. Para eles dão uns pontinhos no canarinho. Dão sim, isso é canja. Vamos, me dá que eu levo. E nós saímos todos correndo para o hospital. Café é a bebida do Brasil. Cajubá é a melhor opção. A toda hora, em qualquer lugar. Cajubá é a minha paixão. Rende muito mais, o melhor sabor. Aqui tem qualidade com muita tradição. Café tem que ser Cajubá. Esse eu não troco não. Café tem que ser Cajubá. Disfunções oculares podem afetar a visão de diferentes formas. É assim com a catarata, o ceratocone, o glaucoma e a degeneração macular. Não espere os sintomas. Essas e outras disfunções podem ser revertidas com o tratamento adequado. Iso-Olhos, saúde ocular, atendimento e tecnologia se completam. No Papo Gerais, vamos rever a entrevista com Haroldo Serralha. Uma pequena homenagem. Nessa entrevista, ele relembra o começo da cidade, que naquela época ainda era São Pedro de Uberabinha. Qual que eram os limites da cidade naquela época? O limite que eu conheci, mais novo, quando eu tinha 5 anos, 6 anos, né, terminava aonde era a ferrovia mogiana. Né? Para cima tinha poucas casas, né, que o bairro tinha nome de Operário, Vila Operária. Né? E ela passou há muitos anos com o nome de Brasil. Né? E aqui do bairro Martins, eu lembro de poucas casas no bairro Martins, sabe? Onde é abaixo da Avenida Rio Branco, não tinha casa nenhuma. E também ali
na Avenida do Cemitério, São Pedro, para baixo também não tinha nada, só tinha cerrado, né? Sarudo, e como que era a diversão dos jovens naquela época? A diversão era cinema e baile. E os bailes onde que eram? Olha, tinha Uberlândia, eu tenho até aqui uma carteirinha da sociedade de 1956. O clube era onde hoje é o Magazine Luiza. Então a gente ia no cinema, Ciro Uberlândia, tinha a primeira sessão e segunda. Então todo domingo saía do Ciro Uberlândia e ia dançar no... Lá era o Clube Cedro, não? Hein? Depois foi o Clube Cedro lá, Cedro Libanês? Não. O Ciro, depois sim, mas depois que construiu a sede nova do Uberlândia. A sede nova, né? Sarudo, e os namoros naquela época? Começavam onde? Era no cinema também ou era nas missas? Ou na escola? Ora, bom, era mais de algum lugar, né? Mas o que era mais frequente é que ali na praça, onde era a praça hoje Tubal Vilela, era o Jardim dos Bambus, né? E tinha banda de música que tocava no coreto. E tinha, sabe, a moçada ficava, né, as moças desfilando em volta da praça e os rapazes tudo encostado, flertando. Era só flerte. E o namoro era... O mais avançado era de pegar na mão da moça, e mais nada. E foi assim até passar os anos de 50, né? Depois, a evolução aí da sociedade, né, tem uma diferença muito grande daquele tempo. Sarudo, que papel que tiveram os clubes na vida de Uberlândia? O TC, o Praia? Antes do TC, né, o Custódio Pereira cedeu não, ele fez uma piscina naquela área ali, onde está o TC, que era tudo do pai dele, né? O Custódio Pereira era dono daquilo ali tudo, sabe? E fez uma piscina para poder tirar algum ganho, né? A gente pagava R$5.000 por mês para ser sócio lá da piscina. E ela era chamada só de piscina, mais nada. Aí depois, acho que no governo do Benedito Valadares, ele fez clubes, fez muitos clubes em muitas cidades de Minas, né? Eu sei de Uberlândia, de Uberaba, de Ubá, de Varginha e muitas cidades, Montes Claros. Teve o Benedito Valadares fez uma revolução no esporte de natação, de basquete e de voleibol com o Uberlândia Tênis Clube. Sarudo, o senhor é parente do Nego Amâncio? Nego Amâncio é irmão da minha mãe. Ele era uma pessoa inteligente, né? Ele, em 29, o nosso avô, né, o pai dele, Joaquim Amâncio, né? E a minha avó é da família dos Dias. E ele é considerado, até hoje, lá no sudoeste de Mato Grosso, um dos pioneiros de lá, né? E os irmãos dele também, que foram
motorista de caminhão, né? Eu mesmo também comecei minha vida trabalhando com caminhão, meu irmão, tá? Mas depois, em 52, a gente comprou a fábrica de bala Princesinha. E como que foi essa aventura de tocar uma fábrica de bala aqui em Uberlândia? Engraçado, eu queria que se o senhor lembrasse, falasse um pouco disso, né? Por que essa característica de ter tantas fábricas em Uberlândia? Na Uberlândia teve fábrica de fósforo, tinha fábrica de macarrão, né? Teve acho que 2 ou 3, tinha fábrica de refrigerantes, né? Diferentes refrigerantes, e também fábrica de balas, né? Que tinha Princesinha, tinha Erlan e tinha Imperial, né? O que impulsionou muito aqui também de indústrias foi de beneficiamento de arroz, né? Uberlândia absorvia quase todo o arroz que produzia no sudoeste de Goiás, né? Vinha tudo para Uberlândia, porque eu me lembro quando, nessa ocasião, Uberlândia tinha mais de 50 máquinas de beneficiar arroz. A Princesinha, ela lançou um tipo de bala que era uma bala mastigável diferente, né? Eu tive a sorte de ter sido o primeiro fabricante de balas extrusadas, né, posso dizer, do Brasil, porque eu comprei do Maras a primeira máquina, a primeira extrusora que ele fabricou no Brasil. Então fiquei muito tempo fazendo bala mastigável, extrusada, e ela foi aceita. E hoje nós ficamos por aqui. Acompanhe as nossas matérias através do site uberlandiadeontensempre.com.br Ou envie as suas sugestões para o e-mail produção@uberlandiadeontensempre.com.br. E até o próximo programa. Se Deus quiser. Não é o passado que fascina, é o que não passa, o que fica. Se aqui nasceu inspiração, se veio pra cá é devoção, paixão pela nossa terra.